Irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro, na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós iremos ler dos versículos 14 a 17, mas iremos nos deter mais ao versículo de número 16. Assim diz a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo de número 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, a proposta que tenho feito este mês é o mês da Reforma Protestante. E eu estarei fazendo uma série de mensagens, inclusive eu comecei hoje pela manhã, uma série de mensagens que fala sobre a questão de um lema da Reforma Protestante. E o lema da Reforma Protestante, um dos grandes lemas dela é Igreja Reformada sempre reformando, sempre se reformando, por favor, que já eu estou derretido aqui na frente, né? Espero que eu não desmaie aqui de calor. Mas, irmãos, uma das coisas que a Reforma Protestante, um dos lemas dela é Igreja Reformada sempre se reformando. E, irmãos, algo que extremamente importante para nós, com relação àquilo que a Reforma Protestante ela resgatou ali no ano 1517, nós agora, dia 31 de outubro, nós iremos fazer aí 506 anos de reforma, né? Em 1517, então, houve a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero colocou na porta da igreja lá suas 95 teses. E, irmãos, uma das coisas que nós podemos ver e de grande importância na reforma são os seus resgates. Inclusive, nós temos as 5 solas, que quer dizer somente. Sola não é sola de sapato. Um amigo meu contou uma história uma vez que lá no Rio Grande do Sul, um recém-formado, assim, bem calvinista, ele pegou e colocou lá na placa da igreja as 5 solas, sola escritura, sola fide, né? E as pessoas da rua achavam que lá era o lugar de sapateiro, só tinha lá sola. A ideia de sola, ela está no latim, né? Então significa somente. E talvez, irmãos, um dos somentes mais importantes que houve, e querendo ou não, todos eles acabam decorrendo deste somente. Tudo bem que levaram 5 solas ali, 5 somentes, no sentido de enfatizar, mas um deles acaba decorrendo todos os outros, que é a questão de sola escritura, que é somente a Escritura. E, irmãos, naquela época ali de Martinho Lutero, a igreja, as pessoas não tinham acesso à Escritura. Eles não tinham esse acesso. Inclusive, nas missas que tinham, ela era em latim e o padre virado de costas. Né? Então, assim, as pessoas elas iam, assistiam ali, mas nada edificava, porque primeiramente, não era na língua deles, eles não entendiam. Segundo, grande parte do povo, principalmente ali os alemães, eram analfabetos. E, inclusive, não só isso, mas o próprio alfabeto alemão não era tão desenvolvido assim. A reforma, inclusive Martinho Lutero, ele vai ajudar muito na questão do desenvolvimento até mesmo da língua alemã. Mas o povo não tinha escritura em suas mãos. E, inclusive, quando o povo ele tinha alguma dúvida, eles tinham que ir ao padre, para que o padre trouxesse a interpretação da Escritura para ele. Porque a igreja detinha a questão da interpretação da Escritura. E, querendo ou não, irmãos, Martinho Lutero, então, ele vem e resgata.
ele começa então a desenvolver a língua e traduzir principalmente a Bíblia ali para o alemão, né? O alemão, e coloca a escritura na mão do povo. Assim ele desenvolve também e o povo passa a ter a escritura em suas mãos. Irmãos, isso é algo que ele traz não apenas grande alegria, mas grande importância. O fato da escritura estar na mão do povo. Querendo ou não, até mesmo no Antigo Testamento, ou na época mesmo ali de Cristo Jesus, o povo não tinha Bíblia na mão. Você tinha ali algumas sinagogas em que tinha alguns rolos. Dificilmente uma das sinagogas tinha todos os rolos. A escritura não estava na mão do povo. Irmãos, essa é uma grande bênção que nós hoje podemos ter. É uma grande bênção que Deus ele nos concede. Não apenas de termos esse resgate à escritura. Ou seja, não é a questão de que outra coisa pode nos instruir, mas somente a escritura ela pode instruir. Quando as pessoas falam, pregam ou ensinam, se elas ensinam a escritura, aquilo que a escritura diz, já não são elas que estão falando, é a escritura que está falando. A grande diferença é essa. Já não são pessoas que estão falando, é a escritura falando. Uma vez que há fidelidade na pregação, uma vez que há fidelidade no ensino das escrituras, já não são pessoas que falam, é a própria escritura que fala. E aqui, irmãos, Paulo, então, escrevendo a Timóteo, ele fala a respeito, aqui no versículo de número 14, para ele permanecer naquilo em que ele aprender, aquilo que ele aprendeu e que ele foi inteirado. Principalmente a sua mãe, a sua avó, que o ensinou, mas não apenas a sua mãe, a sua avó, mas também aquilo que ele aprendeu de Paulo. Afinal, Timóteo era um discípulo de Paulo. E aqui ele fala a respeito de que desde a infância, versículo de número 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Aqui, as sagradas letras, muitas vezes é a questão de ser passado de forma verbal. Como disse, o povo não tinha. Não tinha a escritura em casa. Não tinha a questão de vamos fazer um culto doméstico e ler aqui a escritura. Eles não tinham isso na mão. O que eles tinham era na mente. Aquilo que eles ouviam, os sacerdotes, nos momentos em que os sacerdotes liam. E inclusive também os ensinamentos que a sua mãe dava, que ela aprendeu. Mas não era a escritura na mão do povo, nesta época aqui de Timóteo. E que desde a infância sabe as sagradas letras e que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, Paulo ele está afirmando que aquilo que pode trazer sabedoria, mas não sabedoria de acordo com o mundo, mas sabedoria para a salvação, era somente a Escritura. Ela era aquele que apontava para Cristo. A Escritura, ela por completo, ela aponta para Cristo. O Antigo Testamento todo aponta para o Messias. E agora nós já sabemos quem é este Messias, Jesus Cristo, o próprio Deus que encarnou, que morreu numa cruz, que ressuscitou para que nós também tivéssemos a esperança da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas aqui, irmãos, o versículo de número 16, de onde eu quero me deter um pouquinho mais também em relação a este tema. Uma igreja reformada, sempre se reformando, ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando a igreja que se chama a Igreja de Cristo, ela sai da Escritura, ela precisa ser reformada. Quando a Igreja de Cristo, ela começa a pensar mais em outras coisas, como revelações extraordinárias, do que na própria Escritura, que é a revelação especial de Deus para nós, a igreja precisa de reforma. Eu uma vez
eu estava trocando o óleo do carro lá no Acre, né, nosso carro lá, e aí eu estava lá ouvindo, duas pessoas conversando, eu era presbítero na época, duas pessoas conversando, e aí um deles começou a citar a escritura para o outro, inclusive um era cadeirante, né? E ali os dois conversando e debatendo, e aí um falou assim, eu não preciso da escritura, eu tenho revelação geral, direto com Deus aqui, meu contato é direto com Deus, eu não preciso de escritura. Irmãos, de certa forma, se o nosso pensamento é que nós não precisamos da escritura, de que a escritura ela serve para qualquer outra coisa, menos aquilo que ela se destina, que é mostrar a Cristo, revelar a Cristo, nos ensinar a respeito dele, nós precisamos de reforma. Esta é a grande realidade. Mas aqui, irmãos, o texto ele vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, não existe partes dela que não sejam. Talvez as pessoas, quando olham para alguns textos, até possam questionar a respeito da inspiração, mas Paulo é categórico. Ele mesmo, inspirado por Deus ao escrever, ele diz que toda a escritura. Ou seja, não são partes que nós gostamos que são, as partes que são meio espinhosas, as partes que nós não gostamos tanto porque são muitas exigências, segundo alguns acham que são muitas exigências, como que se essas não fossem inspiradas. Toda a escritura é inspirada. E quando a igreja não crê que toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, ela precisa de reforma. Ela precisa retornar à escritura. Ela, na verdade, está saindo dos trilhos. E assim como ela toda é inspirada por Deus, toda ela é útil. Toda ela é útil. Irmãos, e aqui diz em 4 aspectos que ela é útil. Mas, irmãos, o grande problema é quando muitas pessoas começam a achar que a Escritura ela é útil não apenas para essas 4 coisas, mas para outras coisas também, como servir de apoio, como que um livro ali para ser um objeto de decoração dentro de casa, salmo aberto, um mero objeto de decoração dentro de casa. Quando a Bíblia ela se torna um objeto de coleção. Olha, eu tenho uma coleção de 20 Bíblias, do grego, do hebraico, do latim, Bíblia de Genebra, Bíblia de não sei quem, Bíblia de não sei quem, de Thompson. Mas leu a Bíblia. Mas a Bíblia está lá tomando poeira. Se nós temos um monte de Bíblia que não são úteis para nós nesse sentido, a única utilidade que ela tem for peso para papel, for objeto de realmente ali para ornar o ambiente, nós estamos precisando de reforma. Não basta, irmãos, nós termos Bíblia na nossa casa. A Bíblia ela tem que estar em nossa mente e em nosso coração, principalmente. A Escritura, se não for lida, ela é um mero objeto. Se ela é o que nos traz vida, apontando para Cristo, que nós temos vida em Cristo, mas é ela que aponta. A pregação do Evangelho é aquela que está escrita nas Escrituras, não é aquela que nós imaginamos. O Cristo que nós conhecemos é o Cristo da Escritura, não é o Cristo que a filosofia fala, ou que as pessoas meramente pensam que são. É através dela que nós conhecemos esse Cristo, nós conhecemos o plano de Deus para nós, nós conhecemos o grande sacrifício de Cristo por pessoas como nós, pecadores, que merecíamos o inferno. É ela que nos revela. Irmãos, é preocupante e é motivo de reforma se você tem vários anos na igreja e nunca leu a Escritura por completo.
Tenho 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, 50 anos na igreja, nunca li a Escritura inteira, nunca estudei a Escritura inteira. Na verdade, a Escritura não é só para ler, é para estudarmos. Se isso acontecer na tua vida, você está precisando de reforma. Porque diz que é toda a Escritura, não é o Salmo só que é inspirado, não são aqueles versículos, tudo posso, naquele que me fortalece, que é inspirado. Ou os grandes jargões, versículos que se tornam jargões, que são inspirados. É toda ela. E toda ela é útil. Irmãos, nós temos vivido épocas em que as pessoas só querem olhar para aquilo que massageia o seu ego. Somente aquilo que faz com que ela se eleve. Com aquilo que vem a mexer com o seu ego. Ah, eu sou a menina dos olhos de Deus. Mas aquilo que fala sobre o pecado eu não quero saber. Ou a Escritura inteira, ela é útil para nós. Ou nós conhecemos ela por completo. Ou nós precisamos de reforma. Ou nós precisamos de reforma. Ô irmão, como que a Escritura ela tem sido para você? Ela tem sido útil como peso para papel? Ela tem sido útil em quê para você? Hoje eu falei a respeito falei e repito, de várias tribos que quando recebem as Escrituras é uma alegria indizível. Mas tem hora que a Escritura na nossa casa está acumulando poeira. Muitas vezes os irmãos esquecem a Bíblia na igreja. Eu espero que tenha outras em casa para estudar a palavra, porque senão não tem nem palavra para estudar. Tudo bem que temos celular hoje. Temos versões e versões para estudarmos a Escritura. Mas parece, irmãos, que o nosso celeiro parece que está muito cheio. Parece que está tão cheio das coisas que a gente nem parece que precisa. Parece que a gente não precisa mais conhecer a Deus. Ô irmãos, as pessoas têm muitas vezes colocado a Escritura de lado e têm se focado, por exemplo, em ouvir mensagem. Ah, eu ouço mensagem o dia inteiro. É errado você ouvir mensagem? Não é errado. Não é errado você ouvir mensagem. Não é errado você ouvir estudos. Não é errado. Mas é que fecha aqui que você vai começar a molhar. Não é errado, irmãos. Nós ouvimos. Mas a partir do momento que nós só fazemos isso e esquecemos da Escritura, significa, irmãos, que nós precisamos de reforma. Significa que precisamos de reforma. Se o único contato que você tem com as Escrituras é através de mensagens, temos grandes pregadores e são pessoas que realmente edificam a nossa vida. São pessoas, mas o único contato que você tem com a Escritura é lá. Se esse é o único contato, irmãos, que há com a Escritura, não há necessidade na sua vida de ler a palavra. Se você não guarda um tempo, porque, Senhor, eu precisava de mais ou menos umas 36 horas por dia para eu conseguir ler a Bíblia 15 minutos. Se você tem esse problema, você precisa de reforma. Você precisa de reforma. Mas, irmãos, as pessoas, elas têm muitas vezes deixado a Escritura de lado para se dedicar a livros. Não há problema em livros de teologia. Livros de teologia são bons. O legado que nós recebemos, tanto do passado como de João Calvino, de Abraham Kuyper, tantos outros, são extremamente importantes. Spurgeon, tantos homens. O legado deles é importantíssimo para nós. São importantes, mas nenhum deles supera a Escritura. Irmãos, João Calvino não é inspirado por Deus. João Calvino foi iluminado por ele. Charles Spurgeon, ele não era inspirado por Deus. Ele foi iluminado por Deus. Nenhum desses outros escritores foram inspirados por Deus, a não ser aqueles que escreveram a Escritura.
Todos eles foram iluminados, não inspirados. E muitas vezes nós temos essas coisas como se fossem inerrantes. Parece que nós não precisamos mais ler a Escritura, precisamos de um bom comentário bíblico. E vamos direto para o comentário bíblico. Nós nem meditamos. Vamos direto. Hoje está muito fácil essas coisas. Nós não queremos nem nós mesmos aprofundarmos nas Escrituras. Ah, irmãos, quando a Escritura ela está de lado na nossa vida, nós precisamos de reforma. Nós precisamos de reforma. Nós temos um movimento muito grande hoje, que é a questão do calvinismo, que tem despertado tantas pessoas. E as pessoas estão, assim, muitas vezes, muito alegres pela doutrina que tem se descoberto, doutrina bíblica. Não é algo meramente inventado por homens, é aquilo que está na Escritura. Mas as pessoas muitas vezes gostam tanto disso, que acabam deixando a Escritura para simplesmente ir atrás de teólogos. Irmãos, existem coisas que muitos teólogos hoje, que são extremamente importantes, eles estão virando quase que popstar. Quase que popstar. É um furdunço querendo autógrafo. Autógrafo de Augusto Nicodemos. Autógrafo de não sei quem. Irmãos, é mero vaso. Se Deus não quisesse usar, ele não estaria sendo usado. Tem hora que os méritos parece que temos dado tanto a teólogos, temos dado tanto a pessoas, e temos esquecido a Escritura. Temos esquecido aquilo que ela nos ensina diretamente. E assim, irmãos, como naquela época de Martinho Lutero, em que ele quebra com a igreja, no sentido de que a igreja ela detinha a questão do conhecimento, ela detinha a interpretação da Escritura. A reforma protestante ela veio e trouxe, e resgatou, na verdade, não trouxe, mas ela resgatou, que quem detém a interpretação da Escritura é o Espírito Santo. Não é chancela da igreja, não é chancela de denominação a interpretação da Escritura, é chancela do Espírito Santo. É Ele que traz a interpretação da Escritura. E as pessoas muitas vezes colocam homens como reais e infalíveis intérpretes da Escritura. Irmãos, eu não sou infalível. Nenhum irmão aqui é infalível. Nenhum escritor bíblico, com exceção aqui daqueles que escreveram a Escritura, são infalíveis. Se pensam diferente, estão precisando de reforma. E aqui, irmãos, o texto ele vai dizer então que toda a Escritura, toda ela é útil. Não é só parte, mas toda ela. Por isso precisamos conhecer toda ela. Por isso precisamos anunciar toda a Escritura, não parte dela. Precisamos anunciá-la por completo. Ele diz aqui então que ela é útil para o ensino. É a Escritura que nos ensina o caminho do Senhor. Mas ela não apenas nos ensina, ela que também, ela serve para a repreensão, serve para nos corrigir também, como diz a para a correção. Mas tem hora que, irmãos, temos vivido numa sociedade que as pessoas parecem que não gostam de ser corrigidas. As pessoas parecem que qualquer correção que é dada, correção que eu estou falando não é nem disciplina, é a questão de, olha, você está errado. Você está fazendo algo que a Escritura não está falando para fazer. Você está pecando. Parece que nós estamos atingindo o eu da pessoa. Parece que estamos em preconceito com as pessoas. Parece que nós estamos lutando para destruir a autoestima. As pessoas não gostam de ser confrontadas com relação ao seu próprio pecado. Acabou a bateria. Não gostam de ser confrontados com o próprio pecado. Ô irmãos,
Maravilhoso para nós é quando o Senhor, Ele mostra para nós o quanto nós necessitamos dEle. O quão nós necessitamos da graça do Senhor todos os dias da nossa vida. E querendo ou não, a Escritura, quando nos repreende, ela nos mostra aquilo que devíamos corrigir nas nossas vidas. Querendo ou não, é graça de Deus para conosco. Vamos viver errados. Vamos viver simplesmente massageando o nosso ego. Ou nós mesmos com um baita peso nas costas, fazendo alívios dele. Nos enganando. Ah, irmãos, é maravilhoso ser corrigido pela Escritura. É maravilhoso para nós. Vemos que nós, apesar de fazermos tantas coisas erradas, cometemos tantos pecados, a graça de Deus nos alcança. A misericórdia do Senhor, ela é renovada todo dia. E como que nós percebemos isso? Através da nossa experiência. É através da Escritura. Não desmaie quando é corrigido pelo Senhor, como a própria palavra de Deus diz. Ela serve, irmãos, para nos colocar nos trilhos novamente. Ela serve para nos endireitar o caminho. Se você não tem o mínimo interesse nisso, se você acha que a Escritura me ofende demais, a Escritura ela me cobra demais, a Escritura faz com que minha vida seja extremamente pesada, você precisa de reforma. Se você pensa desse jeito, se os mandamentos de Deus que a Escritura revela, eles são extremos pesos para você, você precisa de reforma. Porque João diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Irmãos, os mandamentos do Senhor para nós deveria ser deleite. Se os mandamentos do Senhor que a Escritura nos revela não é deleite, para nós precisamos de reforma. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, então, ele fala por que ela é inspirada e ela é útil e qual é o objetivo dela, a finalidade. Versículo de número 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. E a palavra perfeito aqui, a ideia não é de sem erro, ou a ideia de perfeito aqui seja que ele estivesse no grau extremamente elevado. Não é isso que ele está querendo dizer. A ideia da palavra perfeito é maduro. A ideia dessa palavra no grego é maduro. Para que sejamos maduros. A finalidade da Escritura é nos amadurecer no relacionamento com Deus. É nos amadurecer na vida cristã. É nos amadurecer de forma que quando chegarmos em momentos difíceis da nossa vida não venhamos a desesperar. Para que quando chegássemos em momentos difíceis da nossa vida, nós jamais imaginássemos, será que vale a pena seguir a esse Deus? Isso jamais iria passar na nossa mente. Será que vale a pena seguir esse Deus? Eu faço tudo certo e dá tudo errado. Esses são os momentos, irmãos, em que é demonstrado a maturidade. A Escritura ela serve para te amadurecer, serve para te deixar com o lombo grosso, como diz o povo, para que quando você venha apanhar da vida, e todo mundo apanha nessa vida, são coisas que acontecem, que nos entristecem, seja doenças, seja perseguições, seja o que for. Essas coisas nos entristecem. Ela serve, irmãos, para que nós venhamos a ter mais e mais confiança no Senhor. Para que a nossa fé venha a estar cada dia mais firmada nesse Deus. Ah, se você acha que não é importante ser um crente maduro. Ah, o que importa é eu seguir a vida do jeito que eu estou mesmo. Como diz lá em Hebreus, pelo tempo que já tem de crente, já deveria ser mestre. Já deveria ser mestre. Pelo tempo de crente que é. Mestre que está querendo dizer não é vir à frente da igreja e ensinar, não é isso. É mestre nas coisas de Deus. Já deveria saber tudo. E estar dando aula principalmente com o seu procedimento.
estar dando aula principalmente com a sua fé, mostrar ali através das dificuldades da vida a sua firmeza em Deus. Isso é ser mestre. Isso é ser perfeito. Irmãos, eu sei que nós somos débeis neste sentido. É fato que quando passamos por aflições, podemos tropeçar, estamos sujeitos a essas coisas, mas nós não mantemos caídos. A Escritura, ela nos mostra e nos revela que o Senhor é aquele que nos sustenta com mão poderosa. Irmãos, se você acha que viver uma vida mediana, uma vida cristã mediana, muitos anos na igreja, e não cresce nada, isso é natural, você está precisando de reforma. Você está precisando voltar para a Escritura. Você está precisando rogar que o Espírito Santo aplique a Escritura na sua vida. Porque a Escritura, ela deve estar somente na sua mente. Quando uma vez eu saí com um pastor para visitar lá no Acre, e o pastor, ele foi aconselhar uma irmã, e ele pegou e falou, ia falar um versículo bíblico, e a irmã falou, eu sei, pastor, disso daí. Aí ela ia falar o outro versículo, aí eu sei disso daí, falava até na frente do pastor. O pastor falou assim, irmã, deixa isso descer para o seu coração. Não adianta estar só no seu intelecto. Isso tem que estar na sua vida. Não adianta aquilo que nós sabemos na teoria. Se a Escritura ela é mera teoria para nós precisamos de reforma. Se ela é meramente intelectual, se aquilo que Deus ele nos promete, aquilo lá é mera teoria na tua vida, nós precisamos de reforma. Se Jesus Cristo ele diz que estaria conosco até a consumação do século, se você sabe disso, mas não vive como ele estivesse ao seu lado em todos os momentos da sua vida, você está precisando de reforma. Você está precisando voltar de fato à Escritura, não meramente na teoria, mas na prática da sua vida. O Espírito Santo precisa aplicá-la em seu coração. Irmãos, se nós viemos na igreja simplesmente como o único momento em que nós temos com a Escritura, se a Escritura ela não é algo que está no nosso dia a dia, se a Escritura ela não está na nossa mente e no nosso coração, nós precisamos de reforma. Ele diz aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, seja maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E toda boa obra, irmãos, aqui não está relacionado apenas àquilo que nós podemos fazer na igreja, relacionado a dons, mas o nosso testemunho, ele é boa obra. O nosso testemunho também ele é boa obra. Obras que o Senhor preparou para que andássemos nela, como diz Efésios, capítulo de número 2. Como tem sido a sua vida? Em relação a esse grande resgate que a reforma trouxe. A reforma, de certa forma, resgatou algo que nos traz legado, que é a Escritura em nossas mãos. O que você tem feito com ela? O que você tem feito com ela? Se você não tem lido diariamente a Escritura, diariamente, se você nunca teve um propósito na sua vida de fazer a leitura da Escritura de Gênesis a Apocalipse, faça esse propósito na sua vida. Ela toda é inspirada, ela toda é útil. Agora, irmãos, este versículo, por exemplo, é um versículo que grande parte da igreja tem decorado. Tem decorado. E se você nunca pensou em ler a Escritura por completo, é porque o Espírito Santo não aplicou isso ainda no teu coração. Isso aqui é mera teoria. Isso aqui é mera falácia para você. Corrija a tua vida nesse aspecto. De fato, irmãos, nós precisamos de reforma em muitos âmbitos.
Mas a partir do momento em que a igreja ela começa a deixar a Escritura de lado para buscar qualquer outra coisa, ela, na verdade, está a ponto de descarrilhar. Nós temos, por exemplo, o nosso símbolo de fé, Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo, Catecismo Maior. É um legado em tanto para nós, mas ela não substitui a Escritura. Ela não é inspirada por Deus. Ela foi iluminada pelo Espírito Santo. Resgate isso na sua vida. Resgate isso. Faça esse compromisso com Deus. Não adianta nós sermos simplesmente exortados pela palavra do Senhor. Não adianta nós meramente falarmos conosco mesmo. Preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Se você acha e tem esse discernimento na sua vida, rogue o Espírito Santo que te ajude. Rogue que o Espírito Santo te ajude nesse aspecto, para que realmente você seja reformado nessa parte. Não que você saiba um monte de livros, mas que você saiba a Escritura, principalmente. Irmãos, Deus precisa ser glorificado na nossa vida nesse aspecto. Nós precisamos, de certa forma, resgatar o solo da Escritura, somente a Escritura. Hoje em dia está sendo outras coisas além. É somente ela. Somente ela. Não desprezemos as outras. Mas tenhamos em mente que este é o grande legado que Deus nos deu, é a Escritura. Ela, sim, pode nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar. Somente ela. Louvado seja o nome do Senhor.